paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estamos dando continuidade à nossa série sobre a Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 4. A editora Betel Dominical. O assunto é sobre a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ou aos Efésios. Chegamos na lição de número 4 e eu estou muito feliz pelo tema aqui ser tratado hoje nessa gravação, porque nós vamos falar sobre a tríplice dimensão da salvação. O que nós precisamos entender com relação à nossa salvação. Paulo escreve aos Efésios um ensinamento maravilhoso. É bem verdade que esse assunto tem saído das nossas igrejas, não faz parte mais dos nossos cultos. Nós queremos muito milagre, queremos ver maravilhas, queremos ver prodígios, revelações, profecias, mas estamos deixando de lado o intuito maior de que Jesus veio na terra, que foi nos apresentar a salvação. Em Efésios capítulo 2, que é o texto que nós vamos estudar, Paulo vai mostrar essa tríplice dimensão da salvação. Então, se você quer aprender sobre a salvação, um assunto esquecido de muitas e muitas igrejas, vem comigo. Meus amados irmãos, essa lição será aplicada no dia 24 de outubro de 2021. É a quarta lição desse quarto trimestre. Só que nessa lição, nós vamos aprender aqui, como eu já falei no título do vídeo, como você tem aí, você vê a tríplice dimensão da salvação. Mas antes de a gente entrar propriamente dito na lição, eu quero agradecer a alguns inscritos do nosso canal que têm nos ajudado. Como? Falando que o áudio de umas lições anteriores estava muito baixo, para aumentar um pouco mais o áudio. E comentando ali, a gente melhora, a gente tenta, na medida do possível, fazendo o melhor que eu posso, eu vou ajustando o som, ajustando a imagem, ajustando o cenário, mas eu quero agradecer a você que deixou o seu comentário que o som estava baixo na aula retrasada e eu melhorei, era para ter falado na lição passada e não falei. Muito obrigado pelo seu feedback. Se tiver alguma coisa que você quer acrescentar, eu fico muito agradecido, porque isso vai fazer uma interação do nosso canal. Como eu digo sempre, a Escola Bíblica Dominical aqui no canal Bíblia para o Cotidiano não é para tirar você da sua escola, porque na sua escola a gente tem, na sua igreja a gente tem essa dimensão, essa interação com os alunos, né? E aqui é somente deixando escrito aí no comentário. Então, se você quiser comentar, deixa aí que eu estou respondendo a todos eles. Você sabe realmente o que é salvação? Esse é o assunto, eu já comecei dizendo porque eu estou vendo isso. Não se tem voltado a se falar nas igrejas. Antes era o motivo principal. Não sei quantos anos você tem, mas antes as mensagens eram chamadas de mensagens cristocêntricas, onde Jesus era o centro das mensagens e que o intuito maior de ir ao culto de domingo era ouvir que Jesus salva, que Jesus é que tira o homem do pecado, tira o homem daquele estado pecaminoso, põe o homem numa nova família, a família de Cristo, e preparando ele para a glória. É isso que Paulo está dizendo, que nós éramos no passado, nós como estamos no presente e qual é o nosso futuro. Isso nós aprendemos na salvação. Então eu estou sentindo falta e graças a Deus que nós temos assunto falando de salvação. Salvação é importantíssimo. É o que nós vamos aprender hoje. Lembrando que esse assunto é a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Leia, é 6 capítulos, é rapidinho. O nosso texto áureo, ele se encontra em Efésios capítulo 2, o verso de número 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom é presente, Deus nos concedeu. Eu gosto muito de dizer
um ditado que eu ouvia da minha avó, que ela dizia assim, que quem quer dar alguma coisa não pergunta se você quer, mas diz, tome, é seu. Você fica, é seu. Então, foi assim com Deus. Ele deu para nós Jesus Cristo para nos dar a salvação. Sem a gente perguntar, a salvação não é pelo mérito, não é pelo seu cargo na sua igreja, não é pela sua função eclesiástica, não é pelo seu dinheiro, não é pelo tanto de obra social que você faz. Paulo deixa bem claro aos Efésios, e vou repetir, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, nós. É dom de Deus. Esse é o nosso textuário. A fé, a salvação, ela é pela fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. A nossa verdade aplicada nos diz: a salvação em Jesus Cristo nos tirou da condição de morte, nos vivificou e nos transportou para o meio do reino da luz. Éramos das trevas, agora fazemos parte do reino da luz, que é de Jesus Cristo. A leitura de hoje está escrita no livro de Efésios, capítulo de número 2, o versículo 1, 2 e 3, depois o versículo de número 5. Olha o que nos diz. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Já explico. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Eu gostaria que você pudesse anotar, se você não tem uma Bíblia, anota essa referência, depois você procura aí no Google, na Bíblia online, que eu sempre tenho falado. Mas o versículo 3, Paulo coloca todos na mesma condição de pecadores. E ele se coloca, porque ele está dizendo no versículo 3, olha aqui o que ele diz, entre os quais todos nós, ele não elimina ninguém, ele não está dizendo, não é porque eu sou um missionário, um evangelista, um apóstolo, eu sou um ministro de Cristo, que eu não era das trevas. Paulo deixa bem claro, entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como todos os outros também. Se tem uma certeza que eu e você podemos dizer sem errar, é que todos nós somos pecadores. Éramos pecadores, vivíamos em trevas. Quando eu falo éramos pecadores, não é que nós não pecamos, é que agora nós nos arrependemos dos pecados cometidos. Nós não vivemos mais na morte do pecado, vivemos no deleite do pecado, mas nós pecamos e nos arrependemos. Enquanto estivermos aqui, por isso que Paulo diz bem claro, entre os quais todos nós, todos, vivemos numa luta constante pela busca da santidade. Então, já guarde isso aí. Todos nós éramos pecadores. Todos nós éramos filhos da ira. A ira de Deus, a ira do Cordeiro. Mas Cristo nos tirou desse estado. É o que nós vamos aprender hoje. A nossa introdução nos diz assim: a salvação produz em todos os salvos um efeito muito poderoso. Ela abrange nosso passado, quem éramos, o presente, quem somos agora, e o futuro, o que ainda iremos nos tornar.
Então, por isso que o título é A Tríplice Dimensão da Salvação: passado, presente e futuro. Passado, quem éramos; presente, quem somos agora; e futuro, o que ainda iremos nos tornar. Essa é a tríplice dimensão da salvação. No nosso ponto 1 diz quem nós éramos no passado. Antes de ler, eu gosto sempre de mencionar quem está escrevendo esse material. Esse trimestre, quem está escrevendo é o bispo Abner Ferreira. Então, que Deus continue dando mais graça e graça ao bispo Abner. Ele colocou aqui assim, com muita firmeza, Paulo descreve nosso estado antes da salvação chegar até nós. Ele afirma que estávamos mortos. Agimos na vontade da carne e andávamos de acordo com os ditames do mundo. Paulo foi ousado. Como é que você escreve uma carta para alguém, e aqui no caso a igreja, e dizer: vocês não esqueçam, vocês andavam mortos, porque você viveu no pecado, entregue à devassidão. Era assim que vocês viviam. Não esqueçam de onde vocês saíram. Vocês eram pecadores devassos. Olha, Paulo já chega dizendo: é assim que nós éramos. Não esqueça. Lembrem como vocês eram e agora como Cristo quer nos tornar. Essa é a dimensão que Paulo está trazendo. Um assunto que precisa se pregar na igreja. Não esqueça que você era pecadores, igual os que estavam lá fora. Eu, pregador, eu era pecador como vocês eram. Nós éramos pecadores, vivíamos pecando, vivíamos nas trevas, fazendo a vontade da carne. Mas agora, eu não faço mais a vontade da carne, porque agora eu estou no reino de luz de Cristo. Nosso ponto 1 diz: nossa condição diante de Deus. Qual era a nossa condição diante de Deus? Uma pessoa não precisa estar sepultada para estar morta. Olha que ênfase. Quando Paulo traz essa dimensão que nós andávamos mortos no pecado, o bispo Abner coloca que uma pessoa não precisa estar sepultada para estar morta. Morta o quê? Morta espiritualmente, morta para a luz, morta para coisas boas. Muitos mortos, né? Lembrando, não está aqui no texto, mas Deus traz a memória que quando nós vamos cear, um dos textos que Paulo escreve, ele diz: há muitos entre nós que dormem, estão mortos. Olha só, então não é mortos de sepultado, é morto para a consciência do bem, é morto para Deus. Mas vamos lá. A morte da qual Paulo se refere é uma declaração real da condição espiritual de todas as pessoas que não têm Cristo. Então, todos aqueles que não têm Cristo vivem numa condição de morte espiritual. A origem dessa condição aparece nos deleites e pecados dos seres humanos. Isso aqui é Efésios capítulo 2, no 1 e o 3, que nós já lemos. De acordo com os ensinos das Escrituras, a morte é o estado de separação entre Deus e o homem. Onde é que tem isso? Nós temos um texto bem claro que fala lá em Isaías capítulo 59, o verso de número 2, que a nossa condição, do qual nós temos como homens pecadores, a gente abre o livro de Isaías e a gente vai entender Isaías 59, quando o profeta Isaías declara algo muito forte. Isaías 59, o verso de número 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, o nosso pecado, ele impede que Deus nos atenda. Olha como é forte. Por isso que esses homens precisam da salvação.
em Cristo, porque Cristo vai nos reconciliar com Deus, ou religar, que nós chamamos do religare, que é Cristo que nos liga de volta a Deus. Porque se depender dos nossos pecados, Deus não nos atende, segundo o livro de Isaías, capítulo 59, versículo de número 2. Continuando, essa é a condição do homem sem Deus. Era assim que estávamos antes da salvação. Salvação mediante quem? Mediante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Éramos por natureza objeto da ira divina. Éramos também escravos numa situação do qual éramos incapazes de sair porque estávamos mortos. E mortos não ressuscitam a si mesmos. Por sua misericórdia, o Senhor manifestou sobre nós a sua graça e nos vivificou, livrando-nos das amarras do pecado. A salvação também não é um tipo de transação onde Deus opera com a graça e nos contribuímos com a fé, pois até mesmo a fé que em nós opera é um dom dado por Deus. Então, mesmo que o homem diga assim, foi a minha fé que me fez chegar a Deus, não. Até a fé que você diz que tem, é Deus concedendo. Nós temos alguns tipos de fé, 4 fé, mas não dá para a gente falar. Fé é um dom, fé é algo extraordinário, fé que nós chamamos fé comum, que todo mundo diz que tem fé, fé sobrenatural, mas a fé salvadora é Cristo, é Deus que Deus deu como dom, um trava-língua aí, né? Deus deu como um dom, um presente. Então é dado a todo homem. Porém você fala, irmão Antônio, mas tem homem que rejeita. Sim, como eu falei no começo da minha avó. Quem quer dar, não pergunta se quer. Quem quer dar, diz tome. E Deus disse, eu estou dando. E você aceita ou não. Você pode ganhar um presente hoje, pegar esse presente. Por exemplo, eu te dou essa revista. Você escolhe, ganhou, é sua, eu não vou levar, é sua, pronto, pode levar. Mas você tem a escolha se você vai querer ler essa revista ou não. Se você vai querer fazer uso dessa revista ou não. Ou você vai pegar essa revista, eu quero usar, vou ler ela toda, vou rabiscar, vou anotar, vou fazer junto com a Bíblia, vou acompanhar o canal Bíblia por Cotidiano, não sou inscrito, vou me inscrever para acompanhar essa lição. Ou simplesmente você vai ganhar essa revista, pegar ela do jeito que ela está, nem tirar o plástico, colocar na gaveta, na prateleira e esquecer. Mas você ganhou. É isso que Deus está dizendo. Eu dei para os homens. Mas se os homens não querem, ele não vai dizer, Deus nunca quis nada comigo, nunca me deu o direito de ser salvo. Ele deu. Você que quis colocar na prateleira e dizer, eu não preciso dela. E é assim que Paulo está dizendo para os Efésios. O dom da fé, da salvação em Cristo, é Deus que concede. Nosso ponto 1, ponto 2. Andávamos segundo o curso do mundo. As palavras século e mundo se refere a um sistema de valores sociais que está totalmente alienado de Deus. Paulo está se referindo aqui a um mundo escravizado onde sua força controla por completo o ser humano sem Deus. Um mundo que penetra e até mesmo domina a sociedade não cristã e subjuga as pessoas ao cativeiro. Éramos escravos, uma total situação de desonra e incapacidade. Essa natureza caída nos tornou em um objeto da ira de Deus. Efésios 2:3. Mas Deus, por sua imensa graça e propósito, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Deus, então, agiu para nos libertar do poder do pecado. Deus é amoroso
ao ponto de dizer: vocês não tinham condições de sair do estado que vocês estão. Então eu vou dar o meu filho para que ele ensine a vocês, para que ele leve para vocês o ânimo, leve vocês a entender que eu é que estou dando o motivo principal para que vocês possam ressuscitar da morte do pecado para a maravilhosa vida. Da mesma forma que uma pessoa fisicamente morta não reage a estímulos aplicados ao corpo, uma pessoa espiritualmente morta não consegue reagir às coisas espirituais. Um morto não é capaz de sentir fome, sede ou dor. É isso que acontece com a alma daquele que ainda não é salvo. Sua faculdade espiritual não funciona e não pode funcionar enquanto Deus não lhe der vida. É Deus que nos concede vida. O morto espiritual, ele não pode, ele não entende as coisas do Espírito. Por isso que ele tem que passar pelo processo da regeneração, pelo processo da justificação, pelo processo da santificação, para ele obter a glorificação. Então são processos que o morto por si só não pode ter. Se ele está morto espiritualmente, ele não entende. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que quem é carnal não consegue discernir o espiritual. Mas quem é espiritual discerne não somente o espiritual, mas também o carnal. Então, que nós possamos estar vivos em Cristo. No nosso ponto 1.3, andávamos na vontade da carne. Sim, andávamos na vontade da carne e muitas vezes, sem nem perceber, estávamos tão mortos no nosso pecado que nós andávamos como? A gente praticava fornicação, nós praticávamos adultérios, bebedices, glutonarias, praticávamos fofocas, intrigas, tão naturalmente, sem perceber. Era normal essa prática, porque estávamos mortos espiritualmente. Então não sentíamos mais pesar de estar fazendo aquilo ali. Fazíamos como se fosse o respirar. Aí Paulo está dizendo aqui, andávamos na vontade da carne. Então a gente fazia, nem se dava conta que o que nós estávamos fazendo era errado. Paulo diz que fazíamos a vontade da nossa carne. Ele fala de uma vontade humana que é subjugada às inclinações de uma natureza pecaminosa, separada de Deus, mortos espiritualmente. A pessoa não é capaz de entender nem de apreciar as coisas espirituais. Não possui qualquer vida espiritual e por isso mesmo não é capaz de fazer coisa alguma agradável a Deus. Todo mundo que está fora da vontade de Deus ou vivendo segundo a vontade da carne, não dá para agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus, porque Deus é contra todo o pecado. A vida sem Deus está à mercê do desejo. William diz bem aqui assim, viver de acordo com os ditames da carne é simplesmente viver de tal maneira que nossa natureza mais baixa, ou seja, o pior de nós, domine nossas vidas. Romanos capítulo 7, do versículo 14 ao 22. Anota para dar uma lida depois, para acrescentar para você, para ver o estado que nós vivíamos. A natureza inclinada ao pecado sempre irá atentar aos desejos da nossa concupiscência. A carne sempre militará contra o espírito. Gálatas 5:17. A única maneira de vencermos a carne é permitindo que o Espírito Santo faça em nós uma profunda varredura
e nos conduza a uma nova modalidade de vida. Romanos 7, versículo 6. Existem 3 formas que estimulam o ser humano a desobedecer a Deus. Quais são essas 3 formas? O mundo, a carne e o diabo. Quando nós falamos de mundo, deixa eu ler para você, depois eu falo sobre o mundo. A carne se inclina para aquilo que lhe é agradável. O mundo a corrompe através dos seus ditames. E Satanás influencia e cega os fatos de entendimento através da mentira. Então, o mundo, primeiro aqui o mundo. O mundo, ele tem um sistema. Sabe quando a gente olha o nosso cenário político, para ficar mais fácil, tá bem notório para todo mundo, que diz assim, porque só se aprova uma lei se tiver um acordo, se tiver uma troca de favor. Essa troca de favor, trazendo para a gente entender como o mundo age, as pessoas dizem assim, mas todo mundo faz. Não tem nada de errado a gente pagar uma propina. Não tem nada de errado a gente ter algo de, não, todo mundo está fazendo. Então esse todo mundo está fazendo, é que o Paulo está dizendo que nós que estamos nesse mundo estamos sujeitos a esse jeitinho. Isso é o mundo. O outro que Paulo apresenta é o quê? É a carne, é o desejo da nossa carne. De quê? De fazer aquilo que a gente acha que é bom. A gente acha que é bom beber, a gente acha que é bom ter várias mulheres, vários homens, tá roubando, tá mentindo. É normal, a nossa carne grita por isso desde a queda de Adão. Por isso que nós temos que agora nos moldar ao novo Adão, ou melhor, ao último Adão, que é Cristo, que esteve nesse mundo, que viu o sistema desse mundo, mas não quis se adequar ao sistema desse mundo. Paulo escreve a Romanos dizendo, não nos conformemos com o mundo. Então Jesus esteve no mundo, mas não se conformou ao sistema do mundo. E aí nós temos Satanás, que também foi para cima de Jesus com mentiras, induzindo ele a alimentar a sua carne, quando diz, se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pães. E Jesus não quis, porque diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus profetiza bênção para você, profetiza prosperidade, riqueza que não acrescenta dores. É isso que Deus tem para você, para mim, para todos nós. Então esses 3 sistemas tentam nos afastar de Deus. Aí chegamos no nosso ponto de número 2. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda muito, faz um comentário, curte, compartilha, põe na lista de transmissão dos amigos do WhatsApp aí, que Deus te abençoe. Salvação, salvação. A lição de hoje é salvação para a sua casa, salvação para a sua família, salvação para os seus filhos, é salvação para o marido, salvação para a esposa, salvação. É isso que nós estamos ensinando. Então compartilha aí o máximo de pessoa possível, dizendo, nós éramos desse jeito, mas Deus tem um projeto agora. Porque agora nós vamos falar sobre o quê? O nosso estado presente. Falamos do passado, como nós éramos. Agora vamos falar como nós estamos. Olha o título do ponto 2. O que nos tornamos no presente. O que nos tornamos no presente? Vamos ver? Paulo começa retratando como era a nossa situação quando estávamos mortos em delitos e pecado. Agora ele aponta para o nosso estado presente, onde Deus, em seu amor e misericórdia, nos deu Jesus Cristo. Que maravilha! Apontou o passado. Lá apontar só os nossos erros, irmão, só o passado lá. Que nós já éramos mortos, e agora? Agora nós vamos falar no estado presente, porque agora nós já conhecemos Cristo, e estando em Cristo, agora o estado presente mudou. Olha só como diz aqui, 2.1. Gerados em misericórdia. Sabe o que nos alcançou? A misericórdia de quem? De Deus, através de quem? De Jesus. Deus é amor. A essência do seu ser é amar, e os muitos aspectos da sua graça brotam da fonte do seu amor.
Olha que coisa linda! Portanto, seu infinito amor também o tornou rico em misericórdia. Ele não nos abandonaria no estado de miséria espiritual em que caíamos por desobediência, de modo que a palavra diz, mesmo estando mortos em pecado. Quero dar uma ênfase. Você fala assim, mas eu era tão miserável e Deus me amou? Sim, com certeza. Paulo diz bem claro, mesmo estando mortos em pecado, Deus diz, eu amo e eu tenho uma solução para tirar você da morte do pecado. Você vai querer? Você vai querer sair desse estado de morte para vir para a vida que é Cristo? Ele nos deu vida juntamente com Jesus Cristo, seu Filho amado. Isso é misericórdia. Depois de nos encontrarmos neste estado catastrófico, agora vemos a ação soberana e amorosa de Deus, cuidando da salvação do pecador. Não há nada que o homem possa fazer para obter uma tão grande recompensa. É pela graça que somos salvos. A salvação é um presente de Deus. O morto não pode ressuscitar a si próprio. Não tem um relato que o morto não pode nem falar como é que ele vai dizer que ele vai gerar vida. É só Cristo, é só Deus que pode nos dar vida. E que foi Deus que nos concedeu um presente, é pela graça que somos salvos. A salvação é um presente de Deus. É salvação para a sua família, é salvação para você, é salvação para os seus. É salvação, é um presente. A presente para ele dizer assim, Deus quer dar salvação para você, tirando você dessa morte e te dando vida em Cristo Jesus. Onde fala? Efésios 2:4, Tessalonicenses 2:11, é vida. A palavra graça no original grego indica benevolência imerecida. Ou seja, nós não merecíamos, mas Ele quis nos dar. Que Deus exibe dom, presente, a união do crente com Cristo. Ao receber esta nova vida, ressuscita com Ele a participar com Ele na dignidade dos lugares celestiais e certamente um presente de Deus. Isso nos faz entender que foi através de nossa união vital com Cristo que nossa vida experimentou tão grande e profunda transformação. Quando Deus entrou em cena, o panorama da vida do pecador mudou totalmente. O amor de Deus pela humanidade é indiscutivelmente inexplicável. João 3,16. Paulo usa 3 poderosas palavras para explicar a grandeza da graça que o Senhor derramou sobre nós. Deu vida, porque estávamos mortos. Ressuscitou, porque não tínhamos capacidade para isso. E nos fez assentar com Cristo. Ou seja, se Cristo ressuscitou, nós também estamos ressuscitados. Aleluia! Chegamos no nosso 2.2. A miserável condição espiritual em que estávamos e o destino inevitável ao qual fomos condenados como resultado contrasta muito com o presente incomensurável que recebemos sem merecer. Deus nos deu vida através de Cristo, mesmo estando neste estado de desobediência e inimizade com Deus. Ele se aproximou de nós e nos fez participantes da sua promessa, sentando-nos em lugares espirituais com Ele próprio. Jesus Cristo mudou assim nossa condição de alienados por membros da família divina a partir da estrutura do seu grande projeto, a expansão do reino ou a igreja. Fazemos parte. Por isso que a gente fala muito que não dá para ser desigrejado.
Você que me acompanha no canal sabe que eu tenho dito sempre que o canal Bíblia para o Cotidiano, você que se inscreve, você que ativa o sino, você que faz um comentário, não é para tirar você da escola dominical. Não existe crente sem igreja. A igreja é que nos faz ter comunhão com o reino. O reino só é reino se tiver a igreja. Não deixe as pessoas mentirem, dizendo que igreja não é importante. É sim, se a igreja não fosse importante, não teria fundado junto com Jesus. Jesus não tinha ido nas sinagogas pregar o evangelho, não tinha ido pregar as boas novas, dizer que ele era o Cristo que eles estavam esperando. Se não fosse assim, Paulo não teria aberto igrejas ao longo da história nas cidades. Não deixe se enganar. A igreja é importante sim, a igreja nos faz nos sentir irmãos. Como é que eu vou ser seu irmão se eu nunca te vi? Se eu nunca tive o prazer de apertar a tua mão, fazer uma oração por você, você ora por mim pessoalmente, dizer estamos aqui irmãos. Como se eu nunca te vi? Então não deixe de congregar, como disse o próprio apóstolo Paulo, como é costume de alguns, porque nós fazemos parte do reino e esse reino nos quer dentro da igreja, junto com Cristo, fazendo parte do mesmo corpo. Aqui tem um comentário do doutor, Russell Shedd, tem até a Bíblia, se você não conhece, é um belo material para estudo da palavra de Deus. Ele fez um esboço aqui, ele fez um comentário sobre Efésios capítulo 2, o verso 4, ele coloca assim, nessa situação totalmente desesperadora é que aparece duas palavras em Efésios 2:4. A palavra mais Deus deve-se sublinhar, deve-se marcar essas palavras, porque elas são a única esperança de todos os pecadores neste mundo. Mas Deus introduz o amor e a misericórdia de Deus frente ao homem perdido. Assim, esse amor se manifesta com o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. A expressão nos vivificou, como comenta Shedd, a nossa morte em pecado é cancelada pela mesma força que cancelou o poder que deteve Jesus na pedra daquele túmulo que abrigou o nosso Senhor crucificado. Olha o que Shedd está dizendo. Que quando nós somos vivificados em Cristo, é de ser vivificado porque Deus está fazendo. Porque Jesus estava morto, é fato, no túmulo, e tinha uma pedra. E aquela pedra impedia Jesus de ressuscitar, pelos olhos humanos. Porém, não para o poder de Deus de nos vivificar. Porque ele vivificou, deu vida para Jesus. E a pedra foi removida sem homens removerem. Porque Deus removeu e ressuscitou Cristo. Então, se Cristo ressuscitou, nós podemos ser ressuscitados. Não somente da nossa morte espiritual, mas da nossa morte física, para um corpo glorioso na eternidade. Chegamos no nosso ponto 2.3. Recebemos a cidadania do reino. Olha que importante quando o estado que nós estamos agora. Estamos primeiro, recapitulando. Gerados em misericórdia, ou seja, alcançamos misericórdias, certo? Fomos vivificados e agora nós recebemos a cidadania do reino. Olha o que diz o bispo Abner Ferreira. Nosso primeiro estado era de total escravidão. Éramos, por natureza, filhos da ira e nos tornamos filhos de Deus pelo processo de adoção em Jesus Cristo. Nós somos adotados ou co-herdeiro com Cristo. A graça nos transportou de um reino para o outro. Éramos cidadãos de um reino de treva e nos tornamos cidadãos do reino de luz. 1 Pedro 2:9. Mesmo estando no mundo, não pertencemos mais a ele.
Este mundo não tem mais nada a ver conosco. Nada. Estamos aqui, mas como Jesus, estamos nesse mundo, mas não podemos compactuar com o que esse mundo está tentando impor. Para nós não funciona mais, porque agora nós somos do reino. Que reino? Do reino de Deus. A Bíblia nos ensina que a nossa cidade não pertence a este mundo. Filipenses 3:20. Como cidadãos do céu, temos um novo sistema de governo, uma nova Constituição, a Bíblia, que nos conduz a uma forma de vida totalmente diferente da qual vivíamos anteriormente. Somos novas criaturas. Eu gosto muito de fazer esse paralelo, que a lei ela não serve para nós. A lei é lei brasileira. A lei não serve para quem é do reino. E você fala, você vai desobedecer? Não. Quando eu estou no reino, essa lei que está posta, ela não serve para mim. Porque a lei é para quem não cumpre. Quem cumpre a lei brasileira não precisa questioná-la. É só segui-la. Então, quem é do reino não tem problema com a lei. Por isso que o próprio apóstolo Paulo fala para que nós possamos, que nós devemos, na verdade, orar pelas autoridades, para que nós possamos viver em paz. E como ele fez a lei, se essa lei ela não vai contra os princípios do nosso Deus, eu lhe obedeço. Agora, se essa lei vai contra o nosso Deus, eu fico do lado de Deus. E Deus se garante. Deus tem, irmão, moral. Deus tem poder. Deus tem autoridade para nos livrar. E se nós nos livrarmos, como a nossa cidadania não é terrena, mas somos transitórios e passageiros, somos estrangeiros, como fala Filipenses 3:20, nós vamos para a glória. Mas vivemos no reino. E o reino, Deus quer que nós obedecemos a lei que não seja contra Deus. Quando ele disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Continuando. Somos uma colônia do céu. Sem dúvida, este pano de fundo existe. Temos nosso lar no céu. E aqui na terra somos uma colônia de cidadãos do céu. Assim, à luz deste e outros textos bíblicos, se requer de cada pessoa que foi transformada para o reino do Filho do seu amor. Um viver digno, de acordo com os princípios estabelecidos pelo soberano Senhor. Esta nova vida exige uma nova postura diante de Deus e dos homens. Seguir a Deus e obedecer à lei que não vá de contradição ao nosso Deus. Olha que glória! Chegamos no nosso ponto 3. Já passamos pelo primeiro ponto, que nos mostra quem nós éramos. Agora falamos de quem nós somos, cidadãos do céu, e agora o que nós haveremos de ser. Olha que fala aqui, o que seremos no futuro. O que seremos no futuro? Vamos ler. A salvação produziu nos salvos um efeito passado, presente e também futuro. Paulo diz que o Senhor nos refez. Somos tanto o maravilhoso testemunho da manifestação da sua graça, quanto o testemunho visível da sua obra redentora. Eu não sei quantos me assistem que são evangélicos ou não, professam a fé em Cristo. Mas eu me lembro que quando eu me converti, tinha muitos assim, agora eles são da lei dos crentes. Vocês lembram disso? Apesar que nós da lei do crente. Por quê? Porque nós tínhamos algo a seguir. Nós tínhamos agora uma nova... As pessoas olhavam para mim, não, isso aí é crente, hein? Não mexe com esse irmão aí não, hein? Esse irmão aí é irmão de oração. Essa mulher aí é mulher do círculo de oração. Não mexe com essa mulher não, hein? Vocês lembram que nós éramos referência
Porque as pessoas viam em quê? A gente bebendo e agora não bebia mais. Via a gente fumando e agora a gente não fumava mais. Via a gente de conversas desagradáveis e agora a gente não anda mais. Brincadeiras sem graças, com palavrões e agora a gente não tem mais. Então essas pessoas começaram a dizer, é diferente. Então o futuro nos leva as pessoas a olharem para a nossa vida e dizer, é diferente. Ele não anda como andava. Isso aí é a tríplice bênção da salvação. Nosso 3.1, tornando-nos feituras de Deus. O pecado se configurou totalmente à imagem criada por Deus no princípio do mundo. Então, um ato de extrema misericórdia e amor, Deus resolveu recriar este homem interior arruinado, fazendo uma nova criatura à imagem do seu filho. De acordo com o teólogo William, o termo grego traduzido por feitura é poema. A mesma usada para poema significa aquilo que é feito. Somos um poema escrito por Deus, um testemunho vivo da sua ação milagrosa, onde quem lê é contagiado. Mas isso ainda não é o fim. Seu propósito é nos aperfeiçoar a cada dia, até que alcançamos a estrutura de Cristo. Fomos refeitos para um propósito, para boas obras e para que andássemos nelas. Nas obras, feituras. Você é uma poesia de Deus. Você já pensou nisso? Quando as pessoas leem uma poesia, elas querem recitar essa poesia para outras pessoas. Então, quem lê a sua vida quer contar para outros. Olha que coisa maravilhosa. O futuro é inevitável e também motivo de grande preocupação para muitos. Para nós, os salvos, é motivo de alegria, porque sabemos que, ao final de todas as coisas, faremos parte de uma nova criação com Deus. E Deus continuará a operar em nós até o fim, ainda que estivemos vivendo nos últimos capítulos de nossa vida. Afinal, não esperamos em Cristo só nesta vida. Foi o que Paulo disse em 1 Coríntios 15:16. Não esperar somente nesta vida. Paulo chega até a dizer, miserável homem que sou, se esperar só nessa vida. Temos que esperar na glória. Seu propósito eterno não é só nos levar para a glória, mas nos transformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Romanos 8:29. O Deus que começou na conversão continuará através da santificação até que alcançamos a transformação total. É o processo, regeneração, justificação e santificação para depois atingirmos a glorificação. Chegamos no nosso 3.2 que fala, para mostrar nos séculos vindouros. Olha só, a promessa é para a eternidade, séculos vindouros. A redenção da humanidade é um ato poderoso que se estende de geração a geração. Certa feita, perguntaram a uma mulher romana onde estavam suas joias. Ela chamou seus 2 filhos e apontou para eles e disse, aqui estão as minhas joias. Essa é a obra da graça divina. Deus transformou pecadores em santos adoradores, como joias raras adquiridas por um alto preço. Os remidos serão exibidos como monumentos à sua maravilhosa graça. Após o arrebatamento e a destruição do anticristo, Jesus voltará para reinar por 1000 anos. Aí então, o mundo verá a grandeza da igreja. Ela será o seu cartão postal, a prova da sua obra de redenção. Isaías 53:11. A salvação é mais do que um perdão. É a libertação da morte, da escravidão e da ira. Inclui a totalidade da nossa nova vida em Cristo, juntamente com quem fomos vivificados, exaltados e feitos
assentar no ambiente celestial. A graça e a misericórdia de Deus, livre e imerecida para conosco, escrevendo aos Efésios, Paulo a define de forma magistral quando afirma: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ele está dizendo, não adianta o homem dizer, foi por minha força, foi por minha vontade. Não, foi pela vontade de Deus. Chegamos no nosso ponto 3. Seremos a assinatura visível da obra de Deus. De acordo com o teólogo e pastor Elianai Cabral, mais um homem que foi usado tremendamente por Deus. Esta expressão, para mostrar nos séculos vindouros, diz respeito ao futuro da igreja. Ela será a demonstração eterna da graça de Deus, ou seja, o testemunho da manifestação da misericórdia de Deus sobre a humanidade. Será o triunfo da misericórdia sobre o juízo, da mesma forma que um paciente é testemunha da habilidade de um cirurgião após uma delicada cirurgia. Nós, visivelmente, seremos as testemunhas da obra de Cristo. Deus mostra mais que habilidade. Ele não somente reverteu o quadro contrário à nossa vida, nos deu uma nova vida. Todos que nos observam veem sua assinatura. Somos ambulante prova da sua obra redentora. Quem olha para mim e para você, diz, ali tem o dedo de Deus. Ali tem a digital de Deus. Ali tem a assinatura de Deus. Para expressar a origem dessa iniciativa salvadora de Deus, Paulo usa 4 palavras. Olha Paulo usando 4 palavras: misericórdia, amor, graça e bondade. Estávamos mortos, portanto, não fomos capazes de nos salvar. Não havia trabalho que pudéssemos fazer, nem mérito para nos ajudar a obter a salvação. Recebemos todo como um favor imerecido de Deus pela fé. Não há lugar para nenhuma glorificação humana. Toda a glória pertence a Ele. Por isso Paulo acrescenta que Ele nos salvou para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça. Que maravilha! A salvação. A salvação, que haja salvação na sua casa, salvação para os seus filhos, salvação para a sua família, salvação. E foi Deus que concedeu. Chegamos na nossa conclusão. Paulo explica claramente que somos salvos pela graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Filipenses 2:9. No entanto, o verdadeiro salvo sempre produz frutos. Portanto, embora não sejamos salvos pelas obras, somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Todos nós que aceitamos Cristo, fazemos as obras, porque queremos mostrar para o mundo quão grande Deus é e fez de nossas vidas. Como é que eu agradeço a Deus? Postando vídeo, ensinando o povo de Deus a palavra dele. Não enganando o povo com falácias, com mentira, pedindo dinheiro, pedindo ajudas, ofertas, não. O máximo que eu peço é algo que não te custa nada. Clicar no botão inscrever-se, ativar as notificações, fazer um comentário e compartilhar com outras pessoas. Esse é a minha maneira de dizer muito obrigado, Deus, por ter dado a salvação a mim, a salvação ao meu filho, a salvação à minha esposa. E ter alcançado tantos e tantos que estão se inscrevendo neste canal. Que filhos que estão cativos sejam libertos.
pelo poder da salvação. Mulheres e homens que estão aflitos, que recebam a calma e recebam a salvação. Deus te ama. Deus usa de misericórdia quando dá a você a oportunidade de você se chegar a Cristo. Porque Ele quer ressuscitar você da morte do pecado para te dar vida. E não uma vida qualquer, é uma vida com Cristo, que tem proposto a eternidade. Porque nós éramos pecadores. Estamos no reino nos santificando. Estamos caminhando para a glorificação da sua volta. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Que Deus te abençoe e eu te espero a semana que vem.